Boa noite, esse é o Conexão ND, aqui na Record News. E hoje nós vamos abordar um assunto que eu diria um assunto polêmico, um assunto delicado, mas um assunto importante que está no nosso cotidiano: o consumo de drogas. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a doutora Raquel Schramm, advogada criminalista, e o psiquiatra Wagner Kuklik. Eles vão abordar comigo esse assunto, que é um assunto que vai entrar na pauta do STF exatamente amanhã. Se não for amanhã, no decorrer dessa semana. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de vocês, uma boa noite. Obrigado por terem vindo. E eu já começo indagando o seguinte. E como nós somos elegantes, nós vamos começar com a doutora Raquel. Doutora Raquel, descriminalizar as drogas, o porte de droga, como vai ser discutido no STF. Há 8 anos esse julgamento está para sair, espero que tenha uma decisão definitiva essa semana. Isso aí é estimular a droga ou é controlar a droga? Boa noite, Paulo. Obrigada pela preferência. Bom, vamos pulando as partes, né, os detalhes. Ao meu ver, e acredito que o doutor tenha uma outra visão, mas ao meu ver seria uma forma de controle. Eu digo isso porque atualmente nós temos uma política de drogas que ela é baseada na criminalização, né? Ou seja, as pessoas não podem portar drogas, né? Há discussão quanto a ser para consumo, ser uma contravenção penal, mas ainda é crime. E eu acho que a partir do momento que você abre para um debate um pouco menos moralista, menos hipócrita, né? E consegue trazer essa parte das drogas, da legislação, do consumo abusivo, do consumo antes do que deve ser, né? Vamos dizer, o consumo muito jovem, enfim, eu acho que a partir do momento que você tem uma política de droga, de redução de danos, que você consegue ensinar para esses jovens, principalmente, sobre os reais efeitos da droga, né, abre um caminho para que eles possam escolher consumir ou não. Né? E não com base em informações, por exemplo, a maconha ela faz muito mal, ela mata, ou qualquer coisa assim. Aí A senhora quer dizer o seguinte: se por um acaso, ou melhor, se a gente tiver num universo em que a droga é criminalizada com punição, é muito pior se a gente liberar e poder ter a condição de explicar que droga faz mal. Seria isso? Mais ou menos isso mesmo, porque a partir do momento que tu criminaliza, tu corta o debate sobre, né, vira um tabu. A gente até começou o programa falando sobre ser um assunto polêmico, quando não deveria ser, porque elas existem, as pessoas consomem, né? Então, por isso que a senhora usou o termo hipócrita. Exato, eu acho mais fácil a gente falar sobre os reais efeitos e alertar a população dos efeitos negativos, né? E aí, a partir de então, acredito que quando sai do caso de polícia e passa a ser um caso de saúde, o usuário problemático ele pode buscar ajuda, ele se sente mais abraçado, né, pela sociedade como um todo, e aí curamos então esses consumos abusivos. Mas daí eu passo para o doutor Wagner perguntando o seguinte: então, ao invés de liberar o porte de droga, seja ele a quantidade que for, ao invés de liberar, não seria mais conveniente então seguir o que a doutora Raquel está falando, de orientar, de tentar tirar a droga na presença dos jovens, porque, na verdade, o que acontece? O jovem vai se ver livre de usar droga a hora que ele bem entender. Perfeito, é isso mesmo. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Vou usar até a palavra que a Raquel usou em relação à hipocrisia, ser hipócrita. A gente não pode ser hipócrita e achar que pela droga ser um crime, ela não existe, as pessoas não usam. Pelo contrário, é um problema de saúde pública. Porém, o que falta é a informação, é dar esse conhecimento à população e deixar um canal aberto sobre o uso de droga. Então, a descriminalização das drogas vai aumentar a frequência, vai aumentar o consumo e, consequentemente, aumenta os problemas de dependência química, muitas vezes precoce,
a gente já está vivendo uma demanda de tratamento psiquiátrico ou devido ao uso de substâncias psicoativas que a gente não consegue dar conta. Vai aumentar então, ainda mais. Aumenta ainda mais. Mesmo que tenha a possibilidade de esclarecer o uso da droga sem ter a espada da justiça na cabeça. Aí é que vem essa... Aí vem a polêmica. Aí é que vem a polêmica, porque, como a gente fala, a gente pode fazer um comparativo com outros países, né? Que após a legalização, o consumo diminuiu. Mas a gente também sabe que o Brasil, ele é muito grande, é muita gente, é difícil fazer um comparativo com um país evoluído, né? Enfim, com a Europa, vamos dizer, Portugal, por exemplo, que foi um país onde, após a legalização, o consumo diminuiu bastante. Temos dados parecidos no Uruguai também, só que o Uruguai, Portugal... Mas não é uma aposta perigosa, doutora? É uma aposta, mas é como eu digo para todo mundo que me vem com essa, né? Assim, o que eu penso? Por exemplo, especificamente a maconha, né? Ela é uma planta legalizada há milênios. Ela foi criminalizada nos últimos 200 anos, né? Que foi feita assim essa né, propagandas e bastante política para criminalização. E aí eu vejo, por exemplo, assim, ó, o tabaco. O tabaco ele é legalizado, né? Antigamente o seu uso ele era estimulado. Tinha propagandas e tudo mais, e depois de um tempo, quando começou a saber os efeitos reais do tabaco, o câncer e tudo mais, mudou a política de propaganda dessa substância. Não pode mais fumar em um local fechado, não pode mais fazer propaganda a respeito da substância, né? Os próprios frascos de cigarro vêm com imagens atrás que faz a pessoa, né, querer talvez parar de usar. E esse consumo diminuiu drasticamente. Então, eu sou... né, do time que entende que as pessoas não estão esperando a legalização para começarem a usar a droga que vem do mercado ilícito, que na verdade não tem nenhum controle sobre aquela substância, né? Então, a partir do momento que há uma outra forma de uma outra política de drogas, né, no sentido mais de descriminalizar ou legalizar, eu acho que abre o debate e a gente consegue educar melhor a população, como foi feito com o tabaco, que é um exemplo de redução de danos que deu certo no Brasil, especificamente, né? Agora, doutora Raquel, por exemplo, as penas para quem porta droga, atualmente, sem a decisão do STF, as penas são brandas. São. Elas não são penas duras, nem tem detenção, não existe detenção para quem está portando droga. E agora, de repente, vai ficar liberado. Eu não sei, eu não consigo sintonizar que isso vai ser positivo. Eu concordo contigo, porque não são punições de prisão, são punições... até educativas. Alternativas, a gente fala. O que acontece, assim, daí é uma coisa bem do meio jurídico, eu penso. É que atualmente, depois de 2006, quando foi promulgada a nova lei de drogas, que, né, descriminalizou o usuário, não descriminalizou, né, mas deu penas mais brandas, advertência, comparecimento em programas sociais, né, prestação de serviço à comunidade, enfim. Foi que a população carcerária, ela aumentou exponencialmente, mais do que triplicou. Por quê? O que acontece? A lei de drogas, ela diz especificamente que o juiz, ao se deparar com aquela situação, ele vai ver aonde foi feita a abordagem, o local, as condições do agente, a quantidade, a droga, enfim. E isso abre muito para uma análise subjetiva daquele julgador, né? Que nem sempre sabe de todas as situações, né? Então, tem essa penalização, só que nem todo usuário ele é enquadrado no artigo 28, que é o artigo do usuário. Tem muitos que vão para o 33. E quais são esses que vão para o 33? Normalmente são pessoas menos favorecidas, que foram presas num morro, numa favela, ou que são pessoas negras. Então, a gente nota que tem muito uma parcela da sociedade que sofre com essa lei de drogas. E talvez essa descriminalização venha para colocar, para deixar todo mundo mais parelho, entende? Para que todos sejam julgados iguais de fato, para que um homem, um guri que seja pego aqui na beira-mar com 100 gramas de maconha, que é visto como usuário, para que o guri que seja pego na favela com a mesma quantidade também seja, não 100 gramas, vamos dizer 20 gramas, né? Uma quantidade menor, assim. Eles estão, desculpe lhe interromper, Imagina. mas o ministro Luiz Roberto Barroso, ele votou favorável à descriminalização. E ele já até estipulou uma quantidade, 25 gramas de maconha e 6 plantas, que pode cultivar 6 plantas. Daí eu comecei a me imaginar
de uma forma irônica, eu comecei a imaginar os policiais com uma balança, saindo por aí com uma balança para medir. Vamos ver quantas gramas você tem. Eu não sei, desculpe, mas eu tenho uma certa restrição e um pouco de medo. E eu até quero perguntar para o Dr. Wagner o seguinte, hoje, no nosso universo atual, onde o combate à droga é enxugar gelo, né? Nesse universo atual, qual é a situação das pessoas que acabam entrando no vício? Então, a gente já tem um problema estrutural muito grande de demanda de tratamento para esses usuários e a tendência com a descriminalização é aumentar muito mais essa demanda, a gente já não dá conta, desde os usuários das drogas ilícitas consideradas mais leves, que eu não acho que seja leve, mas, por exemplo, maconha, até drogas mais pesadas, como cocaína e crack. Eles falam que é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Tem fundamento isso? Não necessariamente, mas muitas vezes sim, pois vai usar primeiro maconha em festas, com amigos, alguma coisa nesse sentido, e aí depois quer experimentar uma outra que vai dar algum efeito diferente ou considerado melhor naquele momento. E até um outro ponto, estava discutindo com a Raquel antes, não dá para falar que droga é ruim, que a droga só causa coisas ruins, que não seja prazerosa, porque a droga ela gera um prazer, ela gera muito prazer, mas esse prazer é devido a alguma alteração química cerebral, especialmente em dopamina, e que vai fazer com que você tenha aquele prazer exacerbado naquele momento e logo passa. Aí depois você vai querer ter de novo esse prazer e de novo, e daí cada vem vez o descontrole. Vem o descontrole e vem a tolerância, que é cada vez você ter menos efeito com aquela mesma quantidade de uso. Daí... E vai aumentar a quantidade para ter aquele mesmo prazer que tinha antes, aumentar a quantidade, e aí entra a dependência, que você usa para tentar buscar um prazer que você não consegue mais atingir. Mas ao mesmo tempo não consegue ficar sem o uso de droga devido à abstinência, sintomas físicos que você sente se ficar sem. Então está instalado o ciclo da dependência química. E esse é o problema em relação ao uso indiscriminado e que acontece com a maior parte das pessoas. E muitos falam que maconha não vicia, que maconha não gera dependência, mas os estudos científicos mostram que sim, tem a dependência pela maconha. Em torno de 3 a 4 entre 10 usuários se tornam dependentes de maconha. E é difícil parar com o uso da maconha para essas pessoas. E aí vai gerar vários problemas sociais, ocupacionais. Seria isso? Acho que pode ser visto, né? Pelo fato de ser fumado, então. Psicoativo, né, talvez. Mas é uma substância psicoativa, ela gera sintomas psicóticos, então alteração de senso-percepção, alteração de pensamento. Isso é possível pelo uso de maconha. E aí a gente nem está entrando na seara de quem já tem uma predisposição para algum outro transtorno mental, né? Um transtorno de humor bipolar ou uma esquizofrenia, porque é essa população e se usa uma substância psicoativa, principalmente a maconha, aí deflagra, sim, um quadro psiquiátrico ativo, crônico, e que vai ter ali ao longo da vida toda. Então... E a pessoa que usa isso, ela tem alguma fragilidade, ela tem algum problema? Porque tem gente que nem chega perto, né? Não, e apesar de toda a influência negativa. São vários os fatores que levam a pessoa a começar a usar a substância. Geralmente é em festa por influência de amigos, então vai experimentar, vai ver como que é. Ou então com uma fuga, uma válvula de escape para alguma situação, para algum problema, por uma sensação imediata de bem-estar. Então o ideal seria procurar uma ajuda, conversar, para tentar identificar o que está acontecendo e ver outras formas de tratar ou de lidar com isso, do que usar algo para mimetizar algum sintoma, algum sofrimento. Doutora Raquel, a senhora falou num determinado momento que em outros países, de repente, até tem dados de que houve uma redução depois da liberação. E a senhora citou Portugal. Os Estados Unidos, por exemplo, é proibido. Nos Estados Unidos é o país onde é proibido no âmbito federal. Mas como os estados têm independência, 23 deles já liberaram o uso recreativo da maconha, inclusive com venda, com lojas vendendo maconha. Entra na loja, compra. Daí eu lembrei de Amsterdã. Amsterdã foi a primeira que abriu esse espaço dessa maneira. Daí, mas para uso medicinal, os Estados Unidos são 35 estados que já liberaram. Mas daí nós temos duas realidades. Nós temos a realidade do porte de droga
e nós temos a realidade da droga medicinal, que eu considero duas situações completamente distintas. Agora, como é que se mede isso que a senhora falou? A senhora acredita que no Brasil, no momento em que liberar a droga, o porte de droga, embora com proporções para uso pessoal, a senhora acredita que vai realmente reduzir? A senhora está baseada no que? Bom, assim, é uma responsabilidade grande, né, dizer que eu acho que vai. Agora, assim, pelo que eu tenho estudado, e aí é mais de direito comparado, de estudos comparados com outros países. É, por isso, né, que eu explorei a senhora nesse assunto. Mais nesse sentido, assim, de ter visto que a legalização, né, para o uso adulto, eu até uso mais uso adulto do que o uso recreativo, porque nem sempre é recreativo, às vezes é só um uso adulto mesmo, né, como é um cigarro, alguma coisa que também não seja tão, né, não seja uma substância que seja psicoativa. Mas eu penso assim que a partir do momento que tu tens a possibilidade de tirar da esfera policial, né, esse uso dessa substância, levar para uma outra esfera e educar, porque eu concordo em muitas coisas com o que o Dr. Wagner falou, principalmente assim, o uso problemático, né, a dependência química, né, a gente fala muito sobre o meio biopsicossocial, que são as coisas que influenciam a pessoa a usar a droga, né, então tem toda uma questão que envolve, que é muito difícil tu dizer, olha, eu sou a favor, eu sou contra, vai dar certo, vai dar errado. Eu acho que é um conjunto de coisas que pode fazer com que dê certo. O que eu vejo é que a criminalização ela não está dando certo, né? Porque a gente vê prisões lotadas, gente morrendo, policial morrendo, inocente morrendo, culpado morrendo, todo mundo morrendo por causa de uma guerra, né? As drogas que a gente fala. Então, eu vejo que não está dando certo. Eu penso que talvez uma outra abordagem jurídica, Esse é o argumento do ministro Barroso. Ele sabe das coisas, o Barroso. Eu digo assim porque... Mas será que é por aí que a gente vai resolver? Eu penso em outras abordagens. Eu acho muito simplista fazer uma comparação dos Estados Unidos com o Brasil. Não dá para comparar um país a nível dos Estados Unidos com o Brasil em relação a esse tema. Também. E aí, outra coisa que a Raquel falou seria em relação a prisões lotadas. Então, a descriminalização diminuiria esse encarceramento. Porém, a gente já falou aqui que não é um crime que pune com prisão. Mas então, daí é uma a Raquel questão já estrutural. falou que na população mais fragilizada e menos assistida, ela acaba sendo punida com prisão. Mas aí a solução seria a descriminalização ou mudar essa estrutura de... Ah, chegaram onde eu queria. Esse é um sonho. Esse seria o meu sonho de princesa. Mas daí o sonho seria transformar esse sonho numa realidade complicada que é descriminalizar. Não, a gente não está brigando contigo. Claro, eu sei. Não, eu já estou acostumada, porque eu tenho essa opinião que normalmente ela diverge das demais mesmo. Mas eu fico com essa dúvida que foi colocada pelo Wagner, e daí? E daí, será que não tem outro caminho para a gente resolver a situação da droga do que liberar a droga? Eu vou dar uma paradinha. A nossa conversa está muito boa, mas eu quero entrar também no assunto da cannabis medicinal. Aí já é uma leitura diferenciada, uma leitura até de apoio. Só que tem alguns parlamentares que estão usando o projeto da cannabis medicinal para correr num paralelo aí de uso recreativo. Daí confunde, né? A gente vai dar uma paradinha rápida, já volta. Já deu para perceber que o assunto é bem polêmico, mas é importante a gente esclarecer. É rapidinho. Pois é, esse é o Conexão ND. Hoje o assunto é sobre a descriminalização. Eu sempre me atrapalho nesse termo aí, mas é liberar a droga, o porte de droga, com quantidades, claro, menores, para uso pessoal
e que o STF amanhã estará julgando essa ação que já está lá há praticamente 8 anos. Nós estamos aqui com a doutora Raquel e o doutor Wagner para debater esse assunto que a gente já começou agora há pouco. E no intervalo, o doutor Wagner até colocou a importância da situação da droga na formação do jovem, na formação cerebral, né, que o senhor falou. Sim, é muito diferente a pessoa usar uma droga, por exemplo, a maconha, que é a droga ilícita mais usada no Brasil, usar aos 35, 40 anos, do que usar aos 12, 13 anos de idade. Então, nessa idade da criança, do adolescente, até do adulto jovem, até os 20, 25 anos, o cérebro ainda está em formação. Então, a área frontal do cérebro, especificamente a área pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela tomada de decisões, está em formação, e quando usa a droga antes dessa idade, que já tem essa maturação cerebral, digamos assim, tem maior risco de dependência e maior risco de algumas sequelas cognitivas também. Então, a educação, porque eu prezo pela educação, pela disseminação do conhecimento sobre o uso, sobre ter um canal aberto de comunicação sobre a droga, que não pode ser encarado como um tabu, nem como uma repressão. Então, a comunicação ou esse ensino tem que ser para essa faixa etária, para esses adolescentes, para esses jovens, porque esses que têm um risco maior de dependência e que vão demandar de maior tratamento psiquiátrico ao longo da vida, e aí só aumentar a demanda que a gente já não dá conta, como eu disse. Né? É isso que deveria ter um foco maior do que pensar em liberar. Exato. Né? O Conselho Nacional de Saúde, também numa resolução agora, entre outros termos, outros assuntos, como aborto, mudança de gênero e mudança de sexo com crianças de 14 anos, que não tem nem a formação ainda, né? Liberando maconha. Daí eu fico ouvindo a sua explanação, eu cheguei, mas vem do Ministério da Saúde a liberação da maconha, eles sabendo que isso pode afetar a saúde dos jovens, que são os que vão ser mais atingidos. Isso me chama a atenção e me preocupa. Mas já que a gente está na saúde, eu queria lhe perguntar, doutora Raquel, a senhora tem participação ligada tanto na OAB como numa sociedade sobre cannabis, né? Isso, é a Santa Cannabis, é a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal. Ela é uma associação aqui de Santa Catarina, foi fundada aqui em Florianópolis. Quando? Foi em 2019. Foi em 2019. Durante a pandemia? Antes da pandemia. Um pouquinho antes. Isso, foi por conta da senhora, a dona Edna, a avó do presidente, eu sou a vice-presidente, o Pedro é o presidente e a avó dele tem Parkinson. E aí eles foram viajar para a Europa, né, pai e filho, e viram que lá estavam fazendo muito esse tratamento, né, com óleo e tal. E aí voltaram de lá com isso, deram para a dona Edna o óleo, né, medicinal, e ela, assim, de uma situação que ela era totalmente rígida, não falava mais, não vivia sozinha. Em uma semana usando óleo, ela voltou a falar, voltou a tomar banho sozinha, voltou a cozinhar. Hoje em dia ela mexe no celular, é inacreditável. 82 anos o tratamento dela iniciou. Então, foi a partir daí que surgiu a Santa Cannabis, né? E aí agora nesse ano, em fevereiro, na sexta-feira de carnaval, saiu na Justiça Federal aqui de Santa Catarina a nossa autorização para cultivo, porque a gente vinha fornecendo medicamento... Aqui em Florianópolis? Exato, a gente tem a única associação de Santa Catarina com autorização para cultivo de cannabis, da planta, com fins terapêuticos. Olha que maravilha! E já transformam no medicamento, no óleo? Claro, a gente tem... E vendem e efetuam a venda? Isso, a gente vende e fornece gratuitamente, porque como é uma associação sem fins lucrativos cara, tem muita gente que precisa do medicamento e não tem condições de arcar. Então, a gente acaba... alguma pessoa que paga o medicamento vai pagar no valor cheio, a gente bota uma parte desse valor para pagar um outro óleo para uma pessoa que não tem condição de pagar, entende? E a gente vai fazendo assim, fornecemos tanto para animais... Por que é tão caro? Então, depende muito, eu lembro acho... que de Curitiba, uma época... Curitiba tem também, né? Até uma farmácia lá que vende, que manipula.
E era coisa de 2, 3 mil reais, é muito caro. Então, a gente isso. vê na farmácia também os medicamentos, né, que custam em torno de 3 mil reais, e justamente por isso que também tem aumentado essa discussão a respeito tanto das associações poderem cultivar para os pacientes, porque, na verdade, o cultivo em si e o fornecimento do óleo, ele não é caro. O que é caro é porque é uma indústria farmacêutica que tem fins lucrativos e que, né, tá dando um jeito ali de patentear uma fórmula, de isolar compostos. Agora, o que tu cultivas e produzes a partir da planta toda não tem um valor tão elevado. É possível de fornecer e é um óleo, pelo que a gente entende, melhor por ser de toda a planta, né? Não ter compostos isolados. Os canabinoides, eles se equilibram muito ali no uso medicinal, por Mas exemplo. não é uma fórmula única, universal? Não. Ou cada um... Ah, não? Não, cada indústria, né, por exemplo, né, não sei como é que fala, cada indústria tem uma fórmula para poder patentear, porque não se pode patentear uma planta. Salvo engano, são 130 canabinoides que tem na planta da maconha, por exemplo, THC é um deles, o CBD é outro deles. Mas daí atende a um tipo de doença ou pode atender a todos? Acho que daí o doutor pode falar melhor que eu, mas a princípio, que eu saiba, tem várias doenças que são tratadas com o óleo, né? Então, eu sou um pouco temeroso em relação a essa questão de cannabis medicinal, maconha medicinal, justamente pela possível banalização do uso da maconha como um tratamento. E que não é a maconha, e sim algum composto específico que está sendo estudado que pode ajudar para algumas doenças específicas. Um composto da cannabis. Exatamente. Então, como Raquel falou, tem CBD, tem THC, e a maior parte desses compostos que estão sendo estudados é com uma porcentagem de CBD, uma porcentagem de THC. Tem alguns com mais CBD, com menos CBD, com mais THC, com menos THC. E aí os estudos vão com base nisso. Mas aí pode se popularizar o termo e pensar maconha medicinal. Então, quando fuma a maconha com todos os compostos da maconha, está tratando alguma coisa. Não, são coisas diferentes. Então, o medicamento seria um composto isolado, específico, de uma porcentagem de THC, de CBD, e que está sendo estudado para algumas doenças. Então, o conselho... Ainda não tem uma confirmação. Algumas doenças que são mais usadas, o tratamento com CBD ou THC, e que tem mostrado... Muito em Alzheimer, falam muito em epilepsia. Em dores crônicas, né? Essas são as mais comuns. Agora, a minha área de psiquiatria, o pessoal fala de ansiedade, depressão, alguns usam. Porém, eu não faço uso porque eu vejo que tem tido alguma piora de ansiedade, sintomas psicóticos sob o uso dessa substância. Não vou dizer que nunca vai ser usado, que não é algo que venha a ser receitado mais para frente, mas ainda é muito inicial o estudo, então tá engatinhando. Ao invés de ser utilizado como medicamento, vira um vício. Não que vira um vício, mas não é um medicamento que já está comprovado a sua eficácia e os seus efeitos colaterais e que o benefício supera os riscos. Então, a princípio, não tem essa indicação. E mesmo para quem tem indicação, seja para epilepsia, para Parkinson, para dores crônicas, são para casos refratários, ou seja, casos que tentou outros tipos de tratamento, não deu certo, e aí como uma segunda ou terceira linha de tratamento, vai fazer esse tipo de tratamento. Agora, igual a organização que a Raquel é presidente, é vice-presidente, que é a Santa Cannabis. Isso. Aí já esse nome, Santa Cannabis, como se fosse cannabis a santa que vai curar tudo, tratar tudo. Eu acho que esse que é o problema de falar sobre a cannabis medicinal. Achar que é para tudo, para todas as coisas, e não é bem assim. Existem formulações até de uso tópico, cremes com derivados de cannabis, mas qual é a evidência disso? Então, eu vou mais pela parte científica mesmo. E eu posso falar que não tem ainda um estudo científico que comprova o uso para algumas condições psiquiátricas. Embora esteja liberado pela Anvisa? Está liberado pela Anvisa. Então, a Anvisa libera um produto que, de repente, ele não é ainda... Mas é uma briga, né? Não necessariamente a Anvisa tem que seguir na mesma linha do CFM, né? Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, não muito tempo atrás, a cloroquina para a Covid.
É verdade, isso foi mas daí virou uma questão política, né, ideológica, daí... Mas sempre a gente vai ter uma questão. Bagunçou tudo. Mas em tudo a gente vai ter uma questão ideológica e política Tu também, sempre né? vira um pouco de político, né? O que eu vejo, assim, sobre essas questões, eu vejo como todo mundo busca esses estudos científicos. O que eu vejo é que esses anos e aí eu tô falando só do uso medicinal, tá? Esses anos de criminalização e de desinformação justamente brecaram muito esses estudos, né, que existem hoje em dia, mas que são poucos, comparado, por exemplo, com o estudo de outro medicamento aí que é amplamente usado, né? E o que eu vejo, assim, eu uso óleo para dor crônica. Agora tu viu, eu cheguei aqui de muleta, né? Tô com o joelho machucado. Eu uso para dor e para mim é muito bom. Agora, o que eu vejo lá na associação, e aí a gente tem 4.000 pacientes, teve muita gente, porque todo mundo tem um sistema endocannabinoide, né? Que é um sistema que produz e recebe esses canabinoides. E então, cada pessoa responde ao uso medicinal daquela substância de uma maneira. E eu tô falando isso de uma forma 100% leiga, eu espero não estar muito, né, assim, fora da... Mas é que eu vejo na prática. Eu vejo muita gente que chega lá e justamente a gente fala sobre esse uso compassivo, eu acho que fala, né? Não, quando vai usar como uma última possibilidade, depois de já ter tentado os tratamentos convencionais, são pessoas, mães, às vezes idosos, que chegam lá num estado assim já desistiram, sabe, da vida e que dessas pessoas tem uma grande maioria que usa o óleo e dá certo. E assim, realmente, a pessoa, como foi da dona Edna que eu contei, ela era toda dura, toda assim, sabe? E soltou tudo, ela ficou ótima, hoje em dia ela conversa e tal. Mas também tem pacientes que chegam lá e o óleo não faz efeito, entende? Tem isso, tem essa diferença de organismo para organismo. Não é como dizer assim, ó, a Santa Cannabis, ela vai curar tudo, né? E a Santa veio por causa de Santa Catarina. Mas também tem um pouco da Santa Cannabis, tem também. Mas assim, para liberar uma medicação, é feito ensaios clínicos, várias fases de ensaios clínicos. Então, isso que você percebe no teu dia a dia, seria um ali ensaio clínico, talvez. como leiga, falando que algumas pessoas respondem e outras não respondem, já fala, a meu ver, contra o uso como uma medicação. Porque para ser liberado como uma medicação, aí nos ensaios clínicos, nos estudos, tem que ter a maior parte daquelas pessoas com aquele problema, com uma resposta, com uma eficácia, senão o benefício não vai superar o risco. Então... Não, quando eu digo é uma minoria, tá, que não dá certo. A grande maioria dá muito, eu não assim. tenho esses dados para falar, mas sim, está em estudo, provavelmente é algo muito promissor, então, mas é recente, Claro. tem que ter muitos anos. Então, as medicações que a gente tem aqui, que a gente usa hoje em dia, são medicações que têm 20, 30 anos de mercado. Né? E eu falo como advogada, né? Não estou prescrevendo isso para ninguém. Então, também tem uma outra responsabilidade que eu acho que o médico segura ali, que é o de estar prescrevendo algo para alguém. Né? Eu sou super a favor de que esses estudos andem, né? Que sejam feitos estudos, para que os médicos possam se sentir seguros de prescrever algo que, às vezes, eventualmente, possa ser 1000 vezes melhor do que um remédio convencional que tem inúmeros efeitos colaterais, né? Eu vejo isso ali pelo uso do óleo, claro. Tem muita gente que diminui, por exemplo, tem, sei lá, esclerose múltipla, aí a pessoa tem ansiedade, tem depressão, tem um monte de outros problemas. Aí toma para esclerose múltipla, aumenta o peso, diminui o antidepressivo, eventualmente até reduz, né, zero o antidepressivo, faz o desmame que a gente fala. Então, tem várias agora, também tem outras pessoas que não. Eu não concordo, Depende. porque você está falando que, então, você vai usar e vai tratar, inclusive, a depressão, tirando a medicação, né, o antidepressivo, mas é uma exceção, porque não está indicado para tratamento de depressão. Sim. Mas... É melhor um Brintelix do que uma cannabis? Depende da... Sim, é melhor, se tiver uma indicação, se tiver um diagnóstico mesmo... Tudo depende. Hoje tudo é melhor. Depende. É o mais moderno que tem atualmente ou não? É um antidepressivo, é um dos antidepressivos. O antidepressivo é o Brintelix, né? Mas eu ia voltar a bater na tecla da descriminalização do porte de droga, que amanhã eu espero que a gente tenha uma resposta até, e o STF foi provocado pelo Ministério Público de São Paulo. Cada prisão de uma pessoa que estava portando maconha foi detida, ficou um tempo presa e a Defensoria Pública, não é Ministério Público, Defensoria Pública de São Paulo, entrou com um procedimento junto ao STF alegando que ele não tinha por que ser preso
já que a própria lei não determina a detenção, né? Então já tem uma série de distorções aí. Agora, que é um assunto delicado e que o Estado está perdendo, não só no combate à droga, mas na minha leitura, pelo que eu ouvi de vocês, o Estado está perdendo na parte educativa. Principalmente. Na parte de mais transparência e não apenas de repressão e uma prevenção que não acontece. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, a gente já está praticamente terminando o programa. Obrigado por nos ceder o conhecimento de vocês e nos colocar mais a par desse assunto, que é um assunto bem importante. E principalmente agradecer a você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente estará aqui novamente enquanto a vida segue. Beijo.